Tudo bem. Então, vamos lá para mais um encontro dos nossos encontros de sentido. Aliás, encontros com sentido, né? Nós estamos aqui hoje com o Anderson Meira, que é um educador, trabalha numa escola, junto com o Rodrigo, que vocês já conhecem. E a gente vai estar tratando hoje de um assunto muito, muito importante, digo, fundamental, que é a disciplina na escola, né? E o Anderson trabalha diretamente com isso. Ele vai contar a sua experiência, como é, e a gente vai mediar aqui essa conversa de um modo muito bacana. Ele vai trazer também sobre a inclusão e a língua brasileira de sinais, né? Libras, aí, como é que ele lida Sim. com tudo isso. Então, o tema geral que a gente colocou é a importância da comunicação. Como é que a gente está se comunicando nesse mundo que estamos vivendo hoje, né? Hoje, no aqui e agora, como é que essas coisas se dão, principalmente dentro da escola. Então, agora eu vou passar a palavra para o Anderson, para que ele se apresente como ele quiser, ou como ele se sente bem, e depois o Rodrigo também pode fazer a sua entrada também, tá bom, Rodrigo? Fiquem à vontade. Uma boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês, né? Colocando aqui um pouco da minha experiência. Meu nome é Anderson Meira, eu estou com 42 anos, trabalho com adolescentes, desde a pré-escola até os adolescentes do nono ano, e é um prazer muito grande estar aqui dividindo um pouco desse meu comunicar com esse público-alvo, né, dessa criançada aí que hoje em dia está, como a gente estava conversando antes, ansiando por uma pessoa que tente comunicar com eles de igual. Muito bacana. Vai lá, Rodrigo. Bem, para mim é um prazer estar com o Anderson, que é meu companheiro de trabalho, e eu tenho a oportunidade de apreciar o trabalho dele. É um trabalho que eu considero de excelência. Eu também aprendo muito com ele, a maneira que ele se comunica com a comunidade escolar em geral, com os pré-adolescentes, com os adolescentes. Ele é sempre muito prestativo e tem sempre uma maneira de ilustrar situações de bem-estar, de boa convivência entre as pessoas, e é muito querido no nosso ambiente de trabalho. Então é assim, uma felicidade muito grande estar com ele aqui para compartilhar as experiências dele no processo de trabalho diário com a educação, com a disciplina nas escolas. Bacana. Obrigado. Muito bacana. E, assim, Anderson, quantos anos tu já trabalhas nessa tua função, que tu nem falou ainda qual é a tua função, que eu achei muito bacana. É verdade, eu sou auxiliar de disciplina, né? Eu auxilio todas as áreas ali um pouco, né, dentro da escola, me comunico ali tanto desde da entrada das crianças, né, ali com os pais, com quem vem sozinho, quem vem de ônibus, até a direção. Então, passo ali por toda essa área, converso com o pessoal da cozinha para saber o que é o almoço. Então, assim, a gente tenta levantar, né, dentro não só eu, como meus colegas também, de auxiliar de disciplina, falando sobre um pouco com cada pessoa dentro da escola. E isso, para mim, é muito importante, porque se eu não me comunicar bem com eles, parece que falta um pouco do meu dia, né? Então, já começo o meu dia já recebendo os pais, as crianças, desde a crechezinha ali, dos pequenininhos de 2 anos, até os marmanjos, né? Vamos botar assim, Sim. de 16, 17 anos ali com a gente.
Deixa eu né? te Mas é a perguntar. minha alegria, Thalia. Eu estou ali há Então, 3 anos, né? ah, Estou ali desde de 2020. tá. E aí a minha pergunta é, o que que tu destacarias? O que que essa função te trouxe? O que que te chama a atenção dela? O convívio. O convívio ali com pessoas é, que têm uma boa família, pessoas que têm uma família, às vezes, não tão bem estruturada, pessoas que são, infelizmente, né, que sofrem, às vezes, com partes de depressão, ansiedade, mas também crianças que vivem na alegria. Então, essa pluralidade das Hum, crianças, isso daí me deixou mais enriquecido de conviver para com os outros. ai, que Isso acho bacana. que é o melhor da minha função. E aí, eu fiquei como uma curiosa, que eu sou uma curiosa, né? E eu fiquei pensando, que olhar é esse que esse cara deve ter diante de uma função dessa que deve ser maravilhosa? Então, assim, tu és mais um observador do que um atuante? O que que tu dirias para Sim, mim? eu acredito que sim, porque ali nesse ambiente escolar você acaba vendo muita coisa ali do um pai que às vezes é um pouco mais carinhoso com o filho na hora da entrega, um pai que é um pouco mais coruja, aquele que quer proteger muito o filho, um pai que é um pouco mais moderninho, que já deixa a criança, tchau filho, vamos lá, tal. E aqueles que às vezes não têm, infelizmente, nenhum vínculo ali diretamente com o filho. É um pai, mas vem às vezes de uma cultura muito mais retraída e não gosta de demonstrar muito sentimento. A gente vê de tudo ali. Então, nessa observação, facilita muito também a minha comunicação com as crianças, o jeito que eu vou falar com eles. Né? Eu gosto muito de observar antes de começar a falar com as crianças. Isso, para mim, acho que deve ser, de fato, como tu falas, uma riqueza de um conhecimento que ele só pode ser vivido, experienciado. Sim, Não tem quem conte. Não é o tipo da função que te traz um valor humano, que é o que a gente sim, trata muito aqui. É tu observar as relações, as coisas que são as situações da vida do dia a dia das pessoas. Não é que tu sabes de tudo, mas tu sente muita coisa. sim. Porque eu, quando estava na escola, era assim. Então, eu, como não estou mais, mas a gente, como lida com seres humanos, então a percepção A gente, vive ali, né? A gente lida com a gente, seres humanos o tempo todo. Então, assim, isso é uma riqueza que eu não sei se tu já tinhas te dado conta, deves ter já te não. dado, não? Não tanto quanto na escola, né? Assim, a gente evolui muito, né, no nosso dia a dia, né? Eu não sou o mesmo que há 20 anos atrás, né? Mas eu creio que nesses últimos 3 anos me fez viver muito essa parte humana Bravo. mesmo da minha vida, né? Você olhar e ver, hoje esse não está bem. Putz. Hoje o que aconteceu? E hoje está muito bem, hoje está mais feliz, está melhor, né? Então, Isso. as alegrias deles ajudam muito também a eu ver como é que eles estão agindo. Então, porque eu e o Rodrigo, porque como tu não estás dentro da sala de aula, né, que tu faz essa mediação toda, a gente sempre fala muito do professor, o próprio Rodrigo traz as suas práticas diárias, a gente trabalha muito com isso, né? A gente troca muito sobre isso. Então, assim, o quanto cada professor teria como um prato cheio, digamos assim, se ele conseguisse se abrir cada vez mais para a percepção de cada um que está ali e, ao mesmo tempo, do grupo. Porque tem um, às vezes, que está retraído. Então, assim,
tá diferente. Então, eu não posso agir do mesmo modo como eu já agia com ele. Por quê? Porque ele está diferente. Aí eu sempre digo isso, as pessoas podem se perguntar quando estiverem assistindo isso, tá, Janine? Mas a realidade não é essa, são 40 dentro da sala, a gente tem que dar o conteúdo, tem que fazer isso. Tá, a gente tem que. Mas será que a gente tem que mesmo? Fica uma pergunta no ar. O que a gente tem que? Ser humano. Isso é uma coisa que eu vou bater a tecla nesse sentido, porque assim, ó, o modo que tu vais recebê-lo, se eles vêm retraído e tu, como conheces, vai lá e diz: opa, e aí? Vamos fazer alguma coisa hoje aqui nessa escola? Quer dizer, tu sentiu, mas já deu um. E a criança, opa, ali tu já fez a diferença na vida dela do dia, porque a gente está vivendo o dia a dia. Então, Sim. entender que uma passagem dessa é fundamental, eu só estou querendo te provocar, porque eu vou ficar quieta. Juro que eu vou ficar. Porque eu fiquei encantada com a tua função. Eu fiquei encantada. E aí eu quero muito que vocês dois falem, que eu vou fechar o meu microfone, porque eu quero ouvir vocês, e aí, se eu precisar, eu vou fazer assim e vocês me deixam falar. Agora é com o Rodrigo, tá bom, Anderson? Tá bom, então. Bem, Anderson, eu tenho o prazer de acompanhar o seu trabalho. Assim, esse seu bom humor inspira muito a equipe toda. Tem um bom entrosamento e isso facilita muito o nosso trabalho. Sempre Que que eu bom. preciso de um auxílio, eu encontro alguém e eu também posso usar um pouco mais na minha prática, porque tem essa segurança. E agora sim, para ampliar, né, colocar de uma maneira mais geral, a questão da sua função, como você avalia hoje em dia a questão da disciplina nas escolas? Como que você consegue lidar com isso a respeito do seu trabalho e você percebe também de uma maneira geral? Bem, em relação à disciplina em si, né, do manter a disciplina dentro dos alunos, né, eu acho que é mais fácil você ganhar o aluno, né, através do convívio, de uma boa conversa, né, de tentar colocar ele ali até a par do que você tem que fazer, né? Muitas vezes eu chego e falo, olha, não faz desse jeito não, porque se você fizer desse jeito, eu tenho que agir e não é do meu agrado ter que punir. Não é do meu agrado ter que dar uma ocorrência, ter que dar uma advertência, por às vezes uma atitude da criança ali, que está ainda descobrindo o mundo. Então, eu gosto muito do comunicar com a criança, tentar dar aquele primeiro toque, né, na criança, aquele primeiro alerta, ó, tenta não fazer desse jeito, porque senão vai ficar ruim para você. Né? Eu vou dar um exemplo aqui do atraso, por exemplo, né? A disciplina que às vezes tem aqueles que gostam de sempre chegar atrasado na escola. Então eu falo, olha gente, vamos tentar chegar na hora, porque senão vou ter que mandar um bilhetinho para casa, a mãe vai ficar sabendo. Então, pegando esse exemplo dessa parte da disciplina, eu acho que o comunicar com a criança, você mostrar que não está ali para punir e apenas para mostrar o verdadeiro caminho, eu acho que isso é um bom exemplo para você disciplinar alguém, né? Para você, não através da punição, mas através da conversa, do diálogo, né? Você mostrar discernir, né, na criança o que é o certo e o que é o errado. E ninguém nasce sabendo, né, o que eu tenho que fazer para ser certo, o que eu devo fazer para ser errado. Então, você discernir ali na criança, através do diálogo, né, que é o que eu tento fazer até dentro da minha própria casa, né, para eles serem educados, né, eles terem um bom exemplo, eu acho que isso seria um ótimo caminho no Brasil inteiro para a disciplina dentro das escolas. Né? Não através da punição, como era lá atrás, aquele que eu tenho que punir, eu vou colocar de castigo para copiar não sei quanto. Eu acho que você
tendo diálogo, você consegue ganhar muito mais a criança do que através da punição. Sim, e com essa questão da disciplina, nesses 3 anos, você teve algum momento limite, assim, que te deixou um pouco mais aborrecido? E como que Já, você se saiu? já e não foi com aluno, foi com o pai. Né? Já teve alguns estresses ali com pais de aluno, né, que às vezes tentam impor em cima da gente, né, o jeito que nós temos que fazer em cima do aluno, né? Se eu estou ali para discipliná-los, né, para chamar atenção na hora que eles estão errados, para mostrar a eles o caminho, às vezes, já teve pai que chegou na hora que eu estava chamando atenção, porque a criança estava aprontando, e falou: não chama atenção no meu filho. Eu falei: ué, gente, mas é meu trabalho. E ali, às vezes, na hora do calor, eu falei assim: não é bem assim, eu estou trabalhando, você é a mãe, né, daqui para dentro, quem está tentando disciplinar o seu filho sou eu. Né? Então, assim, a gente estaria sempre para auxiliar, né? Já é a minha função, o auxiliar na disciplina. Né? Eu não estou ali para impor nada a ninguém. Né? A gente coloca as coisas, né, do jeito, né, o certo e o errado. A criança vai agir do jeito que ela vai querer. Eu não vou, ali eu dou um livre-arbítrio. Só que tem que arcar com as consequências. Né? Eu tenho horas que as crianças extrapolam, eu tenho que dar uma advertência, e às vezes o pai e a mãe ficam um pouco chateados e vêm para cima de mim como se eu estivesse sendo o errado. Mas tirando isso, eu acho que não passei por nada tão ruim assim, né? Eu acho que o pior mesmo foi alguns pais, uns poucos, nesses 3 anos, acho que uns 4, 5 estourando aí, que acabaram tentando extrapolar porque acharam que eu estava assim, não vou botar assim. Bem, vamos prosseguir. É importante isso que você trouxe, porque hoje em dia se fala muito sobre a comunicação não violenta nas escolas, Sim, como dialogar, ter um diálogo assertivo, porém sem esse sentido de punição, de estar impondo algo, uma verdade absoluta, mas saber conciliar pontos de vistas. E eu identifico isso no seu trabalho, tanto a sua voz, a sua postura corporal, a maneira que você fala com os educandos, o olhar quando você entra na sala, você consegue captar a atenção deles de uma forma muito eficiente e assim, é muito bom quando você chega, né? Nós temos uma turma do 6º ano à tarde que é bem agitada e é, desde sempre, quando o Anderson chega, eles param para prestar atenção. E tem a questão de que eles retornaram depois do período da pandemia, sem uma sim, rotina. Então, eles querem falar ao mesmo tempo, beber água ao mesmo tempo, fazer tudo ao mesmo tempo, juntar todas as mesas. Parece que eles querem se. E é uma tensão. Então, Anderson, você já trabalhou nessa área de comunicação, como você consegue desenvolver essa habilidade? É algo que já vem com você? Conta um pouco para nós. olha, eu utilizei muito de toda a minha vida para colocar para a educação, né? Eu venho já da parte de cultura, né? Lá atrás mesmo, né? No meu primeiro trabalho foi na Secretaria de Cultura de Petrópolis. Ali, então, eu tive muito convívio com as pessoas de teatro, músicos. Entrei para o teatro, entrei para a música, aprendi um pouco a colocar, né, postura, voz, isso tudo. É, tive que depois aprender a me impor, né, porque fui trabalhar em banco. Então, você colocar ali, fui chefe, então você saber lidar ali com o seu subordinado e, ao mesmo tempo, não impor nada a ele, mas sim para eles saberem que você está ali como um líder, não como um chefe.
Então, isso tudo eu trouxe para a educação. Essa parte toda do teatro, né, de você tentar fazer rir, de tentar puxar eles para ter a atenção, eu acho que eu estou conseguindo, né, me colocar para eles de uma maneira que seja agradável, sempre. Entendeu? Não me colocando como um subordinado, né, para eles verem em mim uma figura de autoridade, mas ao mesmo tempo não me colocar como esse superior, né, de ter que impor as coisas para ele, mas tentando sempre me colocar como um igual ali perante eles. Janine, Ele já me conhece. Eu estou me coçando aqui. O Rodrigo já me conhece. Não, e aí, assim, diferencial, né? Tá aqui a palavra. Qual é o teu diferencial? É que tu fosse buscar várias habilidades, né? Então, assim, Eu... tu imagina passar pelo teatro, passar por todo um Sim. banco, uma coisa completamente diferente, né? Mas que o Sim. teatro, todo esse treino da comunicação, do modo que tu te expressa, que tu treina também para isso, para interpretar, porque nada mais nós vivemos do que um grande palco, né? Onde as pessoas interpretam o tempo todo. E, na verdade, o que não pode é deixar de se interpretar a si próprio com a sua essência. Eu acho que isso tudo está nascendo Sim. aqui, né? Então, assim, é preciso saber como lidar com tudo isso. E eu fiquei mais encantada ainda, né? Então, assim, a minha pergunta para ti é assim: o que tu pensasse para ti? Porque eu acho que isso é bacana das pessoas ouvirem, porque a gente aqui está inspirando pessoas também, né? Na nossa pré-conversa a gente falava sobre isso, no sentido de que a gente quer trazer novidade, a gente quer trazer conteúdos e pessoas que estão assim já fazendo, né? Tinha medo, mas vai com medo mesmo. Então nós aqui Vai, é botamos verdade. a nossa carinha aqui na tela, né, Rodrigo? A gente se colocou a fazer. Então assim, contigo, Anderson, tu sempre tivesse alguma vontade de alguma formação específica, porque a tua atuação é diversa, né? Tem uma É verdade. diversidade e uma Eu, formação extra, assim, de tudo, que é muito legal. E aí, fala um pouquinho sobre isso. na verdade, eu busco o estudo constante, né? Eu tento sempre aprender algo, né? Eu acho que nessa vida todos nós somos professores e alunos. Sempre as crianças têm algo a me ensinar e eu tenho sempre algo a ensinar a eles. E vice-versa, tanto das crianças quanto das pessoas mais velhas, né? Então, eu acho que a educação que nós temos é constante. Então, assim, eu busco sempre melhorar, né? Eu sempre busco olhar a necessidade, busco a necessidade da criança para mim, para eu poder passar para ela aquilo que ela necessita. Uhum. Né? Foi assim que começou até a parte da Libras. Né? Libras Isso. eu tô exatamente aprendendo para ensinar. Uhum. Né? Então, assim, é uma coisa que o aprendizado é diário. Cada dia eu aprendo uma nova palavra, uma nova expressão. As crianças ficam, às vezes, me perguntando, mas por que isso? Eu falei, porque a linguagem é deles. A gente tem que se adaptar à linguagem deles. A gente não tem que perguntar por que é assim. Não, porque é assim, porque assim foi feita a Libras, né? A linguagem Uhum. brasileira de sinais. Uhum. Então, isso daí é muito importante para as crianças entenderem que nem sempre a gente tem que buscar um sentido do que aquela palavra significa, mas simplesmente aprender porque existe a necessidade de incluir essas pessoas. Né? Nós temos uma aluna no segundo ano, foi aí que onde teve toda a minha inspiração. Uhum. Ela é do 202, da turma da tarde da 202, é a Nathalie. E eu vendo uma apresentação deles
né, dos alunos todos. Eu achei isso incrível, achei isso maravilhoso. Ali eu vi o que eles queriam mesmo, que eles queriam aprender isso, né, para incluir esta criança no seu convívio. Eles fizeram uma apresentação de Roberto Carlos, Como é Grande Meu Amor por Você, em Libras, para as mães. E, desculpa, aí começa até a emocionar um pouco, né? Faz parte, como eu faz falei, parte. eu sou muito chorão. Faz parte. Que eu me emociono muito com isso tudo, né? Ela tem que idade, essa menina? Tem, se eu não me engano, 7 ou 8 anos, né? Tá. Desculpa. Ela tem 7 ou 8 anos. A mãe dela ficou extremamente emocionada, aquilo me emocionou junto, a gente foi junto, e é isso que eu quero. Eu quero colocar Libras para essas crianças todas, para eles verem a emoção de uma mãe de ver sua filha inclusa. Então, eu imagino muito, não só ela, quanto todas essas pessoas que necessitam se comunicar e não tem ninguém. Às vezes, eu sei porque eu trabalhava no banco e não tínhamos ninguém, tinha uma, duas pessoas que falavam em Libras, então a gente tinha que procurar, se a pessoa estava almoçando, a pessoa tinha que esperar ou anotar no papelzinho. E ela não se sentia tanto inclusa, esse cliente não se sentia incluso. Então, eu queria ter uma mudança nessa parte, né? Por isso o aprender Libras, né? Para passar para essas crianças, não somente para me comunicar com a Nathalie, mas também com todas as outras crianças, começarem a se comunicar com ela, né? Eu imagino dentro de uns 2, 3 anos, né? Que o trabalho por mim, eu vou continuar avançando cada vez mais nisso. As crianças podendo fazer amizade com ela de uma maneira natural. Que bonito. E isso é inclusão para mim. E o respeito, né? O respeito ao outro, né? Exatamente, com certeza. Você se colocar, né, na altura que eles estão, né, você ver, como eu disse, a necessidade daquela pessoa. Ela tem necessidades de amizades, tem necessidades de estar junto de outros, de seus amigos. Então, como ela vai se comunicar, né? Então, isso foi uma necessidade que eu vi que seria necessário ali para todos. Tu sabe o que me passa? O que me ocorreu? Que engraçado. Rodrigo, o tal do inglês, da dificuldade do inglês. Se a Libras fosse... porque é uma linguagem brasileira, né? Mas, enfim, se ela fosse mundialmente aprendida, tu já pensou que a gente teria uma linguagem universal? Sim. Aonde Isso é tu verdade. pudesse viajar e te comunicar com qualquer povo? Sim. Isso é verdade. Seria fantástico isso, gente. Por que não? Por que não? Com a dificuldade que a gente tem de estar em países e todo mundo aprender. Tu já pensou? Não é uma coisa fantástica, tá vendo? Se a gente vai conversando, as coisas vão vindo. E o que a comunicação faz? Te dá mais liberdade. Sim. Verdade. Te dá a possibilidade de estar aonde tu quiseres, não só com as crianças que têm algum tipo de limitação, mas nós que temos limitação com o inglês, por exemplo. Quer dizer, as limitações das... Olha onde que a gente chega. Isso é fantástico. Caiu essa ficha para mim agora. Né? E você vai, como também a gente pegou lá atrás, né, conversando sobre, né, a linguagem corporal. Exato. É a linguagem mais básica Bravo. e onde todos se comunicam através, né, de uma linguagem corporal. Que foi o que me chamou mais ainda. Eu disse, gente, mas eu acabei de linkar uma coisa maravilhosa de se comunicar ainda com o corpo, que é a minha paixão. Duas coisas juntas. Ah, mas agora eu estou realizada. Eu acho que eu vou fazer essa proposta mundialmente. Hein? Eu acho que eu vou fazer essa proposta. Eu também senti o mesmo. Sentiu quando ele entrou na sala de aula para conta lá essa história, vai, cardápio, e ele começou a fazer a Libras, que é tudo que nós estamos estudando assim sobre a expressão corporal, e realmente assim o impacto que causa com
com os estudantes, é muito bonito ver, porque eles começam a acompanhar, é um momento solene, e o Anderson fica ali, é um maestro, ele vai regendo ali, e eles vão acompanhando, sabe? É algo sincero mesmo, né? Que Gente, ele se emocionou ali com a homenagem que a mãe recebeu e conseguiu multiplicar ele sendo um coordenador de disciplina, quer dizer, ele gerencia vários aspectos ali, pequenos acidentes que acontecem com os alunos, alguns desentendimentos, toda essa rotina, mas ele conseguiu inovar e ser criativo, que é outro ponto do nosso trabalho, né? A criatividade no seu processo profissional, que vai ser o seu Sim, diferencial. E uhum. ele tem essas qualidades. E assim, essa pessoa que faz um trabalho com coração, com paixão. E é isso que a gente falava um pouquinho antes de começar, sobre esse anseio das crianças, das pessoas em geral, mas das crianças principalmente, e dos jovens que estão dentro da escola. Se eles pudessem dizer, porque nem eles ainda sacaram isso, mas se eles pudessem dizer, me surpreendam, eles estão sedentos, me surpreendam, tragam então, alguma coisa nova, muita então coisa. chega ele lá. Eu tenho que aprender ainda, confesso, que eu não sei fazer a linguagem de sinais. Mas ele chega Nem eu. lá e todo mundo para ouvir, ver, entender o que ele está transmitindo. É uma novidade imensa. É um mundo que ainda não foi apresentado para todos nós. Eu quero dizer, as Libras, sim, a linguagem, mas eu quero dizer que a gente ainda não se permitiu deixar ele entrar. Eu acho que tem isso Sim, também. Como tem tantas outras coisas que a gente não se permite deixar entrar e fica limitado. Então, quer dizer, fica naquela coisa, né, Rodrigo, que a gente sempre trata em todas as conversas, porque é a limitação do humano. Como o humano é o nosso conteúdo, então a gente vai estar sempre falando, mas sempre buscando as referências que os nossos convidados vêm aqui trazer, né? Então, veja a grandeza do que a gente está fazendo hoje aqui. Eu não tinha essa noção, porque eu adoro essa coisa espontânea, eu adoro conhecer pessoas, eu adoro saber de trabalhos que eu nem sabia que existia, e eu acho que é um suporte fantástico dentro da escola, porque isenta não é a palavra isenta, agrega mais uma pessoa, mais uma função que traz, procura trazer a harmonia, procura trazer uma visão, um olhar observador, porque é aquilo que eu dizia lá no início, tu observas muito mais do que tu atuas, eu tenho quase certeza disso. E para quem é um sim. curioso, não fica passando o dia à toa. Tu aproveita Não. todos aqueles Cada momentos segundo. para te Cada poder te segundo. abastecer com conhecimento humano, do humano para o humano, que é o que a gente faz. São conversas que tocam na alma. E isso aqui, a gente está começando de pouquinho em pouquinho, mas as pessoas que vão assistindo, quando tiverem o seu tempo, vão dizer: puxa vida, isso aqui é muito bacana ouvir. Então, assim, cada coisa tem o seu tempo, né? Mas a gente Sim. sabe que está colocando. Olha a grandeza do que é isso, hein, Rodrigo? Fala aí. Sim, é importante trazer para que o público perceba que existem profissionais comprometidos dentro da educação, que têm propostas de desenvolver um diálogo com as crianças, com os adolescentes, que realmente acreditam no potencial deles, trabalham com a educação inclusiva nas escolas, além de toda a demanda que nós já temos no dia a dia. Isso não é uma demanda a mais, porque somos todos humanos, com nossas diferenças, e ninguém está em um patamar acima. Nós aprendemos com todos. Inclusive, eu também tive um episódio muito emocionante que eu fui fazer uma prova para um concurso
e eu estava conversando meia hora, eu e uma outra, ela estava fazendo para pedagogia, e era um professor que ele não enxergava desde a infância, professor de educação física. Alguém passou entregando um panfleto de concurso, então ele pediu para que nós lêssemos para ele. Foi nesse momento que ele falou aquilo, e quando ele levantou o óculos escuro com os olhos semicerrados, eu fiquei arrepiado na hora, eu fiquei emocionado. E era um milagre, eu pensei assim, é um milagre, um professor de educação física, nesse contexto que se fala tanto das dificuldades de se trabalhar com jovens. Então, assim, acreditem sim na educação, valorizem as escolas, o profissional que trabalha com educação na sua cidade. É muito importante porque existem pessoas realmente comprometidas e que fazem um trabalho de excelência que valoriza o ser humano. E agora me vem a história que ele contou ali dos pais, Anderson. Sim, Acho que fica aqui também uma dica para os pais. Permitam-se observar os outros lidando com os seus filhos, porque é um é outro olhar, verdade. é um outro Isso é olhar, verdade. é uma outra Tem, possibilidade de você conhecer os seus filhos, né, Anderson? Fala um pouquinho isso é disso. verdade. Eu coloquei até agora, você falando sobre isso, me veio um, um filme aqui na minha visão, exatamente de uma menina que estuda com a Nathalie. Hum, Ela, hoje em dia, vai para casa falando, né, o que ela aprendeu em Libras para a mãe. que Então, bonito. ela fala e vem todo dia para me cumprimentar, bom dia, boa tarde, em Libras, e ao mesmo tempo falando. E Uhum. isso a mãe fica assim: olha, ela só fala em Libras agora em casa. Ela baixou o aplicativo para ir aprendendo. Eu acho isso Fantástico. maravilhoso. Eu passei nas salas até falando: olha, eu ainda não sei tudo, mas eu tenho um aplicativo que eu estou aprendendo, e se vocês quiserem, eu coloco aqui. Quem quiser, né, vai aprendendo, porque hoje em dia a gente tem tanto conhecimento na internet, mas a gente não sabe filtrar, Né? né, Uhum, a tecnologia. Saber usar a tecnologia a nosso favor. uhum. Né? Isso é uma coisa boa, né, também para a gente pensar como que a gente deve utilizar a tecnologia dentro da sala de aula, né? Exato. Sim, Então, esse aplicativo, que não foram todos que instalaram, eu sei disso, mas alguns que instalaram, vêm até falar comigo, o oi, o bom dia, boa tarde, como você Uhum, está, sabe, uhum. coisas básicas que a gente vai poder perguntar, às vezes, para uma pessoa que necessita dessa inclusão, para poder fazer uma pequena amizade, para começar ali uma amizade e aprendendo também até com essa outra pessoa, né? Exato. Porque a gente, assim, eu mesmo vou aprendendo cada vez mais, até com a própria Nathalie, porque eu não sei o posicionamento, às vezes, né, de um dedo, de uma mão, de como fazer. Aí eu falo, tá certo, tá errado, eu tô certo. Falei, eu tô aprendendo, né? Então, Ah, que coisas que a legal! gente, né? Não, fala, é muito difícil, né? Eu estou aprendendo ainda. Coisas que a gente vai colocando e ela ri, né? Eu lembro desse caso de eu falando em Libras na sala de aula e era estrogonofe. E como eu falei em Libras, ela foi a primeira que levantou a mão, feliz da vida. Olha, ela sabe, eu fiz certo, entendeu? Então, isso é uma coisa que as crianças vão aprendendo, ficam esperando aquele sinal. Será que hoje vai ser coisa boa? Será que vai ser coisa ruim? Então, é uma coisa que as crianças já ficam já na ansiedade, e eu engano eles, né? Para não ter também esse lance da mesmice, eu inverto a ordem para ver se eles estão Hum, aprendendo, para ver se não estão ah, chutando. que Então, isso bacana. mostra que eles estão realmente aprendendo. Uhum, Hoje em dia a gente vê tanta coisa na internet deles aprendendo, né, as danças de TikTok. É importante para a cultura? É importante para a cultura aprender a dançar, aprender a se expressar através do corpo, através da dança, através de um movimento, né? Mas também é importante o comunicar-se através da Libras. Então eu falei, olha, isso na hora
de uma entrevista de emprego daqui a uns 10 anos, isso é um diferencial para vocês. Uhum. Não pensem no agora, se daqui não, a um tempo. e se não, será obrigatório em várias coisas. Às vezes, sim, né? É A o gente que não eu sabe estou... como será. Exatamente. Então, assim, são diferenciais que não deveriam ser diferenciais, né? Porque na outra conversa que a gente teve com a Titi do Japão, a gente estava falando muito sobre essa questão. Eu mesma coloquei. Tem crianças com as suas, né? As crianças atípicas. Enfim, são vários. Daqui a pouco tem mais salinhas lá, no caso que a gente estava conversando, de atípicos do que de típicos, digamos assim. Porque tem crianças. O que é importante é que é criança, é que é humano. Sim. E ele precisa se Sim. sentir Acolhido, né? parte daquilo ali. Então, eu fiquei imaginando essa menina de 7 anos, 6, 7 anos, te vendo. Imagina, eu estou no meu mundo, existe a possibilidade. Então, assim, não é expô-la, mas e sim pegar o melhor que ela tem, que ela sabe, e ensinar para os outros. Então, essa professora dessa turma, se ela tivesse sabendo aproveitar ao máximo essa possibilidade de trocas riquíssimas, inclusive dela apresentar um dia, se tu convidar, por exemplo, ela apresentar o cardápio nas salas, tu já pensou? O que é a motivação, não só para ela, como para os que estão acompanhando tudo isso? Não sei. Só para passar. Ela, na verdade, está ajudando. Isso já, assim, como já começou o trabalho, né? Através desse gestos meus, né, da movimentação da Libras, já chamaram ela para ajudar agora no desfile de amanhã, de 7 de setembro. Ai, que né? legal. Junto que vai ter, né, não sei o que vão fazer, porque eu ainda não acompanhei, né, por ter outros trabalhos, mas eles estavam ensaiando para o 7 de setembro, né? Aí eu já estava vendo assim, isso daí eu conheço, né, que estavam lá fazendo feliz, eu só conheço, isso é Libras. Aí quando eu vi, estava ela juntinho assim também ensinando. Eu fiquei maravilhado, gente, dela estar ali junto, né? É que muito, bacana. muito legal. Assim, Libras como o acesso àqueles que ainda não conseguem não conseguem caminhar, quer dizer, tem tantos acessos que a gente precisa pensar, né, nos acessos da língua, da comunicação, do movimento, de todos os acessos possíveis. Então, acolher todos eles, porque nós, mesmo tendo toda a nossa funcionalidade, às vezes nós somos tão limitados, né? Muito mais limitados do que alguém que está sentado numa cadeira, né? Nossa! Exatamente o que eu ia colocar. Às vezes se limita. A gente se limita, na verdade, até para o aprender a parte que seria para melhorar um mundo, né? No caso dessa parte de educação. Isso, aquilo que a gente conversava. Uma questão do nosso jeito de ser, do brasileiro. Porque eu já sempre fui uma pessoa muito reservada, eu era muito tímido. Então, trabalhar com a educação, para mim, foi bom. Porque, assim, eu consigo me abrir bastante. Ainda, às vezes, sinto algum receio, porque é o jeito do brasileiro, né? Tocar, falar. E as crianças, elas são muito espontâneas, o adolescente também, até pela particularidade da fase que eles estão passando. E esse ruído, essa movimentação, eu tiro partido disso, porque é natural, faz parte da natureza. Eu não posso pensar que eles vão ficar ali em fila indiana, me assistindo todo dia. É algo absurdo, como nós estávamos conversando antes, o Anderson falou. Não é mais como funcionava na década de 80 e 90. Chegava no final da aula, abaixa a cabeça, porque não tinha mais conteúdo. E nós ficávamos 15 minutos ali. Hoje não, eles interagem bastante, eles saem da sala e vão na sala do outro professor, entram sem pedir. Quando eu olho, o aluno já está ali. Estou indo eu catar lá. Sim,
Sem estresse, eu tenho que reconduzi-lo à sala de aula, ao professor que está regendo a turma, mas eu preciso entender que isso é uma dinâmica que eles estão trazendo. E, Anderson, falando sobre toda essa dinâmica, é um desafio diário, nós aprendemos todo Sim. dia a como lidar com isso. E como você administra o estresse que a gente tem, né, do dia a dia, que nós não vamos negar que ele existe, com a sua qualidade de vida, com o seu bem-estar, porque é isso que faz com que nós mantenhamos o nosso entusiasmo para oferecer uma Sim. educação de qualidade. Eu tenho duas vertentes, né, para colocar. Primeiro, é, eu tento sempre separar, né, o que acontece ali naquele momento, naquele episódio no geral, né? Que às vezes a criança está passando por um problema, está estressada, vai gritar contigo, vai falar alguma coisa, às vezes alguma gracinha, alguma besteira, então você não pode levar isso para o coração. Começa já por aí, né? Você tem que saber lidar com aquilo, e isso eu acho que eu tenho aprendido cada dia mais. Tem alguns alunos ali que eu sei que às vezes são um pouco mais difíceis, e eu às vezes tento trazê-los para mim, né? Na hora que eles estão mais tranquilos, mais calmos, eu tento trazê-los. Claro que às vezes estressa, e de noite eu me reúno com os meus amigos através de jogos online, aí eles já ficam sabendo que eu jogo online também, que aí a gente já conversa mais ainda com as crianças, né? Eu estava falando aqui antes de começarmos aqui tudo, né, que crianças do terceiro ano, né, com seus 8, 9 anos ali, vendo séries que eu vejo, né, que é o Stranger Things, né, e aí falando, não, que você viu o Vecna? Eu falei, eu já joguei, né, eu jogo o D&D, né, que tem o Vecna mesmo. Não, ele existe na imaginação de quem fez o D&D. Tio, traz o livro que eu quero ver, né? Então, isso tudo você acaba trazendo mais a criança, e é o meu momento de desestresse, né? O meu momento de distrair a minha cabeça, é a hora que eu escuto uma rádio, né? Eu tento, é o brincar com os meus filhos, é a hora que eu, às vezes, vou para o meu estudo, né? Que é, como eu disse, meu estudo é diário ainda, não só de Libras, mas também de outras línguas, que seria ótimo se fosse só Libras mesmo, que eu ainda, além do Libras, eu estudo inglês e alemão, Ótimo. né? Então, é, é um momento que eu tento sempre colocar o aprender como um desestresse. Por incrível que pareça, aprender para mim me desestressa, né? Uhum. O conversar, né? O falar, né? Você acaba colocando muito ali para fora de algo que às vezes te desestressou, que te estressou, e numa conversa eu acabo lidando com isso, eu fico de boa, daqui a pouco eu já estou com um sorriso na cara de novo. É É. meio difícil de eu acabar brigando. Muito bacana isso, muito bacana, porque esse é um tema também que a gente sempre traz, né, nas nossas conversas sobre a questão do bem-estar, da qualidade de vida, Sim, por nós estarmos trabalhando a questão da educação e saúde. São duas disciplinas que não tem como, dois temas que a gente andarem separados. não tem como, entendeu? Então, Não mesmo. estamos trazendo isso para essa realidade, para que as pessoas cada vez mais procurem viver isso, porque não existe a possibilidade de uma coisa isolada da outra, já está se vendo, né? Então, assim, as Sim, crises todas que se tem. E o Rodrigo, quando traz essa coisa da pandemia, que quando eles estão agora, eles querem estar todos juntos, todos. é preciso compreender isso, que nós vivemos um momento É o de querer muita sempre abraçar. exclusão, de muita exclusão. E isso só mostra o quanto o humano é humano. Por ele, se fosse deixar natural, ele abraçaria, ele beijaria, ele organizaria as coisas sempre em coletividade. Mas a gente não é assim, a gente vive num mundo que tem outras coisas que atravessam. Então, esses momentos são muito especiais. Por quê? Porque a gente viveu a exclusão. Literalmente, todo mundo se sentiu sozinho,
E agora, Sim. para o que vai acontecer nesse mundão, gente? Nós vamos ficar. Tudo bem, no início, isso aqui, essa tela era uma diversão, porque era tudo que eles queriam, né? E era proibido de alguns horários, né? Os pais podavam por causa da escola, enfim, dos trabalhos. Mas ali estava disponível. Então, para ver como a novidade, ela nunca vai morrer. Quem surpreender, quem trouxer uma novidade para os alunos, vai estar sempre na frente. Por quê? Porque de tantos ele já tem. Como é que tu dissesse aquela expressão? O mais de mais é demais, né? Ninguém quer mais. A gente quer algo que É o seja mais do mesmo, né? o mais do O mesmo. mais do mesmo. Essa era a tua expressão. O mais do mesmo. Não é novidade. Não tem novidade nisso. E aí fica essa para a gente ir fechando, porque a gente disse que ia ser 30 minutos, já vai dar 1 hora, mas enfim, tudo Meu bem, Deus. é uma delícia, é muito gostoso conversar. Mas aqui, para a gente ir fechando mesmo, deixar essa rodada de incentivo, sabe, de vontade de trazer para as pessoas que é possível através do simples. Através do simples, para que a gente realmente repense o modo de fazer essa nova educação, porque é nova. Mesmo que você possa usar recursos antigos, não tem problema nenhum, porque eu tenho certeza que se eu voltasse para a escola, eu usaria e seria muito bem-vindo, mas com a cabeça atual, entendeu? Recursos Sim, antigos com a cabeça atual, contextualizando tudo isso que a gente viveu. Não dá para não considerar. Não dá. Hoje ainda ouvi alguém dizer alguma coisa nesse sentido. Esse novo normal não é novo normal. Não esperem para que voltem ao normal. É voltar a ser na essência. É isso que está faltando para a gente, no meu ponto de vista. Né? É voltar para si. Se cada um voltar a si, talvez tudo isso que esteja acontecendo minimize com mais rapidez, porque a gente está vivendo todo um problema climático que se dizia que não, imagina, não existe. E a natureza ela está sendo brava, tá cobrando. ela tá mostrando que, ei, vocês pensam que são o quê? Né? Então, quer dizer, para não entrar nisso, mas não dá para deixar de não falar nisso, as crianças também precisam chegar numa conversa desse nível. Elas têm muita capacidade, só que não se atende a essa capacidade. E nós, professores, e nós mais velhos, pessoas que temos muito conhecimento, sim, de conteúdos e de vida, ainda está faltando a base de estrutura para essas crianças que estão vindo com novas habilidades aí. Isso sim, isso é novo. Isso é novo. Verdade. Novas habilidades, que estão se chamando de altas habilidades, enfim. Nós somos ignorantes para isso. E aí? Mas vamos ficar nos culpando? Não! Vamos ser humildes e vamos. Escuta o que é isso aí que tu estás dizendo que eu não sei. Sabe? Se abre para isso. E aí ela vem, a criança vem e te ensina. E tu aprende porque tu é capaz de aprender. A gente não é porque tem mais idade que não vai ser capaz de aprender. A gente só não aprende porque a gente se acomoda, né? Então, assim, deixando essa rodada, eu já falo que adoro, né? A pessoa tem que parar, vou fechar o microfone, mas são falas que, sabe, quando aquela palavra que tu dissesse, Anderson, como é que é? Até esqueci, que eles estão ansiados. Eu Sim, estou ansiada para que a gente possa não ter pressa, mas que a gente tenha ação, atitude hoje, aqui, agora, para que as mudanças possam começar cada vez mais a acontecer. E a gente sabe que tomando atitude, fazendo ação a partir de ti, da tua essência, respeitando os seus limites e respeitando o outro, é muito rápido da gente mudar. Então, assim, eu deixo aqui a minha fala para isso, a minha ânsia de querer que as coisas aconteçam de um modo alegre para todo mundo, porque com alegria o resto vem, né?
Agora é com Bem, vocês. beijo. Fechem vocês, porque senão nós vamos até não sei que horas. Bem, agora eu vou passar a fala para o Anderson deixar uma mensagem sobre a educação, sobre o nosso trabalho que é ser educador, para as pessoas, para o público perceber que é um trabalho muito gratificante para nós que decidimos, que escolhemos essa carreira. E para quem estiver começando e precisando desse incentivo, Anderson, o que você deixa assim como um pouco de experiência? Bem, para fechar todos os links que eu deixei abertos, eu coloco assim que a educação é um grande desafio. É um grande desafio. Não importa onde você vai estar trabalhando na educação, porque você mexer com vidas, né, você está ensinando vidas ali do modus operantes delas, né, de como elas vão seguir em frente, é muito, não digo trabalhoso, mas é muita responsabilidade, mas é muito gratificante. Você vê uma criança vindo falar com você, que você passar para ela aquela confiança, ó, tá vindo a prova aí, vamos aproveitar esse momento, porque está chegando o último trimestre, né, como eu passei nas provas, e eles virem falar comigo assim, ó, tio, aí, consegui recuperar, fui bem na recuperação. Você ver isso, que aquela tua mensagem chegou até eles, nossa, isso é extremamente gratificante. Eu observo cada um ali como se fosse meu, né? Como se fosse um filho meu ali. Então eu tento colocar sempre uma sementinha em cada um ali para ver se eles têm essa alavanca deles se moverem para frente e quererem ganhar esse mundo. Então esse eu acho que é o trabalho do educador, fazer com que a criança saia da inércia e comece a se movimentar para ganhar esse mundo que nós temos tanto para dar para eles, né? De fazer uma nova sociedade, uma sociedade que saiba incluir, que saiba respeitar o meio ambiente, respeitar um ao outro, não importando a opinião do outro, né? Que isso eu acho uma coisa muito importante, você manter o respeito, né? Você colocar a pessoa, eu penso diferente, mas eu entendo o seu ponto de vista, né? Como muitas vezes eles vêm falar comigo, olha, eu não gostei disso, não sei o que lá, papapá, 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 e a gente chega e mostra assim, olha, beleza, mas isso é o trabalho que tem que ser feito. Então vamos ver o que a gente pode fazer para mudar e melhorar ambos, né? Ambos os lados. Eu acho que quem vai começar a trabalhar com educação é aquele lance, é uma força de vontade à frente e uma perseverança nos seus pés. Porque se você não tiver uma boa base, não tiver uma perseverança, que aquilo que você está ali para fazer, você não vai seguir em frente, você não vai mudar o mundo. É mudar uma criança por vez. Isso é o trabalho do educador. Que lindo, que lindo. É o que e fecha com o que a gente sempre fala, né, Rodrigo? Um por um sendo tocado, a gente consegue tocar muitos ao longo, né? Ao longo da vida. Verdade. E é o que a gente está fazendo com esse trabalho, sabe, Anderson? Nós estamos começando assim. Começamos de pouquinho em pouquinho, um ou outro assiste, um e outro curte, e a gente só agradece. Então, assim, tem sempre aquele momento de eu dizer, esse é meu papel, de dizer, gente, gostaram desse vídeo? Curtam, se inscrevam no canal do YouTube aqui, deixe o comentário, porque a gente gosta de dar devolutiva. A nossa ideia é essa. Daqui a pouco a gente vai começar a fazer ao vivo, sabe, Anderson? Quem sabe tu vem numa próxima, porque aqui a gente está fazendo um modo sabe, uma coisa mais interna, digamos assim, para aqueles que de fato querem, porque está aberto para todo mundo, eu sempre deixo, mas a gente faz aqui entre nós, a gente está no ensaio, mas Eu não não estamos estou deixando de ouvindo. fazer. Opa, trancou? Travou?
Trincou aqui, legueou aqui, que eu não Ah, consegui é? ouvir, desculpa. Aonde que eu parei ali para ti? Na Não? hora que você começou, travou. Opa, eita, o que que houve? Sobre a forma intimista que nós estamos fazendo agora, e depois nós vamos abrir para um público em geral, fazendo live no YouTube. Começou acho que foi onde parou. Ah, Eu é? falei que eu estava de Então. exposição, aí travou ali tudo. Ah, que bacana. Sim, ela falou um pouco mais sobre isso mesmo. Mas sobre isso mesmo, que a gente está querendo levar aos pouquinhos esse tipo de conteúdo que não é mais do mesmo, é mais do mais. Então, vamos colocar assim, né? É mais do mais. É preciso que as pessoas estejam abertas, querendo, com essa ânsia de querer uma novidade. Porque, de fato, o que a gente está fazendo não é mais do mesmo, é mais do Participem mais. conosco, Isso, vai. participem conosco, abracem a educação, porque ela é um patrimônio de todos. Todos saem ganhando, a qualidade de vida de todos ganham, o bem-estar emocional, psicológico, e você poder proporcionar que a criança e o jovem conquistem seus sonhos, se abram para a vida. Então é o chamado que nós estamos fazendo. Curtam o canal do YouTube, participem, divulguem, porque vale a pena, vale muito a pena em acreditar na educação, investir e pôr em prática. E toquem lá o sininho, porque ele que avisa que a gente tem os vídeos lá. Como foi, Anderson? Fecha contigo. Como foi participar aqui com a gente? Que eu quero até deixar isso dito aqui, que quem se sentir com vontade de contar as suas experiências e trocar com a gente, ó, pode nos chamar, porque a gente quer pessoas que inspirem pessoas. Diga aí, Anderson, como foi? Ah, foi uma felicidade muito grande falar um pouco da minha experiência. Foi muito bom contar um pouco do que eu convivo. E eu espero realmente que eu consiga multiplicar isso, que eu consiga é, tocar alguns corações aí com isso tudo que acontece no meu dia a dia. Ah, que Né? bacana, que É que bacana. aquele comercialzinho antigo, né, que a andorinha que leva no biquinho, a aguinha para apagar um incêndio, né, é o fazer a nossa parte. Isso daí é o que eu quero mesmo, levar aquele pouquinho. Se aquele pouquinho conseguir, já é maravilhoso para mim. Isso, se eu multiplicar por um Anderson, já fico muito feliz. Maravilha. Travou. Travou para ti, Rodrigo? Oi, voltou. Então, estamos juntos nessa. Não é à toa que as pessoas que estão vindo têm esse tipo de depoimento, né, Rodrigo? Então, assim, é uma alegria para a gente, é sempre uma alegria. Os nossos vídeos ficam grandes, mas tudo bem. Vamos lá, porque o assunto rende, né? E nós teremos outras oportunidades. Não é isso? Bem, valeu, Anderson. Muito obrigado. Eu vou. Eu que É agradeço. uma honra, sempre é um prazer, uma grande satisfação ser um colega de trabalho seu, fazer parte da nossa equipe. Sempre é Foi. um grande prazer. E para E mim, como diria em Libras, oi, caiu meu oi! celular, desculpa, quase que foi aqui. Né? E em Libras, né? Ai, como Muito que. obrigado. Ah, Esse é o. Deixa eu só para travar aqui de novo o celular para ele não cair. isso, Né? Só coloca um lá. Faz segundo. parte, não tem Aí, problema. opa, perdão. Né? O obrigado, né? Com a mãozinha. Deixa eu levantar aqui um pouquinho da cadeira, né? A mãozinha no peito. Obrigado. E como faço lá? De nada. Né? Ah, Fazendo como se fosse uma bolinha. ó, já aprendi Né? alguma coisa hoje, que Viu? máximo! Muito prazer, porque eu não te conhecia, foi uma alegria tê-lo aqui. E com certeza nós vamos ter um ao vivo, porque vai atrair muita gente na hora ali para Espero. tirar dúvidas. Eu acho que a gente está num caminho muito bacana, muito bonito e iluminado. Tá bem? Amém. Tá Ah, que ótimo. maravilha!